Vamos lá então, né, pessoal? Agora, para tocar em frente aí, boa noite mais uma vez, né? Mais uma vez eu reforço a presença do Itian e do Alexandre, que ingressou na turma que a gente já estava dando os primeiros passos aí, mesmo que seja remoto, né? Mas a gente já deu um início aí, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez aí. E assim, Obrigado. coloco à disposição mesmo para quem tiver alguma dúvida, a gente poder aí solucionar, tá? E os demais aí que já me conhecem, né? Pessoal da turma que já tivemos algum contato, né? Boa noite mais uma vez aí a todo mundo e vamos que vamos, tá? Ó, deixa eu só fazer uma observação aqui sobre as aulas remotas, né? A gente não precisa nem assim detalhar muito para não perder tempo. Nós sabemos que infelizmente esse horário não pode depois das 8, né? Tem esse negócio do toque de recolher aí que nós estamos ainda enfrentando, né? Mas acredito que logo logo a gente vai ter uma melhora aí em em sentido geral, no sentido que a gente possa voltar, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente voltar presencial, nós vamos rever tudo isso aí, entendeu? Nós vamos rever, inclusive, na prática, que é o nosso objetivo, né? Então, assim, a gente vai fazer tudo o que nós falamos aqui na prática. Ou seja, vai falar tudo de novo e vai fazer também. Quer dizer, vai ficar uma coisa bem legal aí, tá? O Sebrae não vai deixar de cumprir os horários, eu acredito, na verdade, que vai dar mais horário, tá? Mas, assim, no meu ponto de vista, não é nem a questão de cumprir horário, é questão da gente fazer, né? Da gente praticar, da gente ensinar o jeito correto que é para fazer, né? O nosso objetivo é esse, é que não é que a gente cumpra um horário. Ah, fez as 30 horas, tá tudo certo. Não, as 30 horas é um contrato que vocês fizeram, a verdade é essa, né? Mas assim, nosso objetivo é aprender. Vai passar um pouco das 30 horas, para isso você pode ter certeza. Não tem problema algum. O importante é que a gente realmente aprenda. E assim, o mais importante de tudo, é óbvio que é aprender, mas que você não fique com dúvidas, tá? Mesmo porque a gente sabe que fica com dúvida sim, né? Ainda mais para quem nunca mexeu e para quem já mexe, às vezes, vai ver de uma forma diferente. Assim, atrapalhar não vai para quem já mexe. Você pode ter certeza. Pelo contrário, vai agregar mais ainda. Entendeu? No meu caso, eu nunca tinha pegado uma chave na mão, nunca abri um aparelho. Né? Eu também comecei, faz mais de 4 anos que eu mexo aí na área. Sou eu que sou técnico das minhas 2 lojas. Logo a gente vai ter uma parceria aí. Nós estamos ingressando aí para fazer uma parceria. E assim, a gente só acrescenta, né? Mas é interessante que a gente não fique com dúvida. E assim, me pergunte, não tem problema, né? Tem gente que fala, pergunta no particular, pode perguntar no particular, pode perguntar no grupo, pode perguntar aqui, não tem erro. Se eu não souber, eu me prontifico a pesquisar e a passar a informação correta posteriormente. Combinado? Certinho. Certo aí, Alan? Combinado. Ok. Muito bem. Grande Alan, né? Alan. Sempre eu te pergunto isso, né, velho? Você é Alan, né? É, Foi mal, esquece, vai, vamos lá. normal. Vamos lá, então. Senhores, não vamos fazer só um apanhado aqui, mas antes, deixa eu já passar uma informação. Nosso horário é os 40 minutos aí que o Zoom disponibiliza. Se cair, vai cair automaticamente. Vocês me desculpem, não é falta de educação minha, não. É que o sistema mesmo, eles cortam. Aí, eu já vou fazer um link direto depois, para a gente começar. Agora nós vamos até 8h40, 9 horas, 8h10, né? Aí, Isso. posteriormente, eu já faço um link a 8h30, acho que é 8h20, mas eu mando no grupo, tá? Aí a gente faz mais uma aula, beleza? E se for o caso, a gente faz 3 também, não tem problema. Vamos ver aí na segunda etapa, a gente combina, tá bom? Ó, eu vou falar um pouco aqui, dar uma resumida do que nós falamos aí nas primeiras aulas. Quem que lembra que nós falamos aí na aula passada, aí, nas 2 últimas aulas passadas, para me ajudar aí, por gentileza? O pessoal que já está aí. E iPhone. Falamos de iPhone, né, ô Fábio? Antes, você falamos do quê? Antes de iPhone, na outra aula. Oi. Dicas de montagem e desmontagem.
Falamos de desmontagem e montagem também, né? De iPhone. Falamos também da história, né? Da telefonia móvel. Na verdade, foi esse nosso primeiro passo aí. Depois vocês dão uma olhada na apostila. Essa parte aqui da unidade um, história da telefonia móvel, é mais curiosidade, quando lançou o primeiro telefone e tal. O pessoal aí depois que não assistiu essa aula, tá no YouTube, tá bom? Eu vou disponibilizar no grupo as aulas que já foram postadas. Aí vocês dão uma olhada lá depois, pode ser? Tá certo? Beleza. Aí nós falamos depois também dicas de montagem e desmontagem de aparelho, né? Falamos de iPhone. Nós falamos como que abre um aparelho, o iPhone. Nós falamos de alguns componentes do iPhone. Falamos deixa eu ver aqui, da desmontagem, da montagem, algumas dicas nós passamos também. Depois vocês dão uma olhada lá também, que já vai estar disponível. Eu vou compartilhar no grupo depois para vocês darem uma olhada, tá? Aí falamos da montagem do iPhone também, que está na apostila. Beleza? Então foi isso que a gente falou só. Certo, senhores? É isso que nós falamos mesmo? Confirma comigo aí todo mundo? Ok. Sim, é isso mesmo. Isso aí. Muito bem. Então, assim, ó, do que nós falamos aí, da parte de que foi lançada a telefonia, e essa parte histórica acho que não tem muito, né? Assim, a gente nem precisa colocar muito em pauta aí. Mas daí para frente, por exemplo, aí que nós falamos da montagem, desmontagem de iPhone, que se expande também para aparelhos Android aí, né? Que é, por exemplo, Motorola, Samsung e tal. Que vocês ficaram com alguma dúvida? Que vocês queriam fazer alguma colocação? Alguma observação? O que ficou aí, mais ou menos, que vocês possam reportar para a gente aí? Um de cada vez, hein? Não é para falar todo mundo de uma vez, não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Nós falamos de desmontagem, como que abre o aparelho. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Da minha parte, não, tá tranquilo. Muito bem, então ninguém ficou com dúvida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês já. Nós falamos da desmontagem de iPhone, certo? Como que a gente abre o iPhone? Pela frente ou pela tampa traseira dele? Ou depende? Depende. O que a gente faz para abrir um iPhone? Como que a gente abre um iPhone? Se alguém te perguntar, fala, ô Aline, ô Fábio, ô Hector, ô Alan, como que eu abro um iPhone? O que você falaria para a pessoa? Eu não. Primeiramente, esse é um parafuso que tem na parte de baixo, onde carrega o celular. Tem 2 parafusos na parte de baixo. Primeiramente, você falou que ia tirar, certo? E aí? Viu? Tirar aí, você Aí ia você abre, esquentar? Você ia esquentar, não ia? Ia tirar a tampa traseira? Ia tirar a tampa da frente? O que você ia fazer? ele não precisa esquentar, que ele é encaixado. Aí tem o que abre pela frontal, você abre no sistema basculante. Muito bem. Essa é a colocação do Alan. E os demais? Eu, falar a verdade, eu não lembro muito, não. O Fábio não lembra muito. E o resto? Tem que todo mundo falar para eu prosseguir, senão o sistema aqui não deixa eu prosseguir, ó. Todo mundo não falar, fica travado. Todo mundo que já teve aula, né? No caso. Aline, o Hector. Que falta, né? O Fábio falou que não lembra. Vai ficar travado aqui, ó. Não passa, para frente. Gente, fala sim, não sei.
Gente, não precisa ter vergonha, não, pelo amor de Deus. Estamos aqui junto e misturado, hein? Vamos ser parceiro. Vamos. Muito bem. Depois o Hector e a Aline vai falar, então. A gente aguarda. Vou fazer um ajuste técnico aqui para passar para frente, né? Sobre iPhone, justamente, a gente abre pela tampa frontal, né? Pela tela frontal. Eu falei também que o iPhone, exceto o 4S, abre pela tampa traseira, certo? Então tem que tirar os dois parafusinhos realmente, né? E eu comentei também que o iPhone 4 e o 4S não tá tendo muita saída, né? Mesmo porque é um aparelho que não atualiza mais, então a manutenção dele não está muito legal, né? Mas que é uma exceção. O restante já tem que tirar todos pela tela. Toda manutenção que se você for dar no iPhone, tem que tirar pela tela, entendeu? O que nós falamos também? Dos cuidados, né? O Alan falou que abre questão de basculante, né, Alan? Que você Isso. ergue o aparelho assim, por exemplo, o Moto G5, o iPhone 5, o iPhone 5S, né? O iPhone 6, nós falamos isso aí. Tem que ter um cuidado na hora de abrir, né? Porque senão você rasga o flex da frontal, né? Aí você já perde frontal, perde digital, às vezes até que acaba tendo um problema mais sério. Se tratando de iPhone 5S, por exemplo, nós sabemos que o iPhone 5S tem o botão Home e aí tem aquele flex, que é a digital dele também. Quer dizer, se você abrir ele rápido, você vai correr o risco de quebrar, né? Nós falamos também que uma vez quebrada, né, estragada, cortada, alguma coisa assim, a biometria de iPhone não se refaz, né? Você não consegue comprar outro e colocar do jeito. Nós falamos também que dizem por aí que alguém faz o reparo de biometria e volta a funcionar, mas até então aqui no nosso curso aqui a gente não tem esse conhecimento. Eu, sinceramente, eu conheço quem faz, é em São Paulo, né? Mas tem que mandar para lá, enfim. Eu acho que não bom, não vem ao nosso caso também, não vai agregar muito. No dia da manhã, se alguém precisar, eu passo o contato e aí você troca ideia lá. Tá? Nós falamos dessas dicas também do iPhone 7, né? Na verdade, do iPhone 5 para frente, na hora de colocar o flex da bateria, não apertar demais, né? Porque se danifica o CI de carga, você pode danificar. O mesmo serve, por exemplo, para a troca de tela dos iPhone. Quando for colocar a frontal nova, quando for encaixar o flex da frontal na tela, né, o flex da tela na placa, na verdade, não apertar muito. Por quê? Pode dar listra na tela, você pode perder a tela. E você pode perder também o CI de touch. Pode ser que dê problema, não vai dar touch, né? E na hora de fechar também, não apertar muito, porque dá mancha na tela. Aí o fornecedor não vai trocar e você vai ficar no prejuízo, né? Então, isso foi algumas dicas aí que nós falamos de iPhone, certo? Prosseguimos aí, Correto. gente. Ô, Anderson, tira só uma dúvida. Pois Você não, falou Thiago. para abrir basculante. Como que é? É para lateral ou para frente? Na verdade, é assim, ó, do 5, 6, você abre basculante reto, 90 graus. Do 7 em diante, 8, 7 plus, aí você abre do lado. O Você X fala, do você fala, lado, você fala, você fala reto, para 90 frente ou graus. para mim? Ou para mim? Hã? Puxando para mim ou abrindo para frente? Pra Esse cima. para cima, para o meu lado seria, vamos É, supor. quer ver? O telefone está na minha frente, eu vou abrir puxando para mim. Ó, vê se dá pra gente, só pra simular aqui. Por exemplo, Ah, aqui é o aparelho, certo? certo, Aí o que você vai fazer? Por exemplo, é que esse aqui não é o 5, não é o 6, não é o 7, mas se certo. fosse o 5, você ia abrir assim. Pelo lado do carregador. Isso, para frente. Certo, Assim, certo? Se fosse o certo. 7, você ia abrir Hum. assim, né? É o que você deve estar vendo, ou ao contrário, do lado. Né? 7 Plus, 8 Plus, aí tem o X, que é o contrário. Eu abro da esquerda para a direita, seria o 7. O 7 Plus, por exemplo, você abre da esquerda para a direita, justamente, de lado. Certo, Entendeu? certo, 5, certo, 6 Igual tal, o você abre para cima o basculante, 90 graus. Ele vai ficar assim, certo. a tela. Entendi. Entendeu? Eu, Mais ou eu menos puxo, assim. eu puxo o 6 eu puxo do carregador para frente, É, certo? na verdade, todos você dá Ah, uma erguidinha, né? Todos você dá uma erguidinha. Aí, ah, até o 6, o 6 e o 7, o 6, você abre 90 graus. Aí, certo, do 7 Plus para frente, você abre ele do lado.
Mas, todos eu vou abrindo pelo carregador. Eu começo por baixo, é isso? Isso, todos você abre pela Certo. tela, né? O que diferencia, por exemplo, do 7 para frente, no 7 para frente, 7 Plus, 8 Plus para frente, que o Flex, em vez de ser em cima da frontal, ele é do lado. Certo. Então, você abre o aparelho do lado, assim. Entendeu? Certo. Mas nós vamos abrir depois lá, nós vamos desmontar, você vai Não, ver. sim. É bem interessante. Tá, ok. Só para O tirar essa dúvida. cuidado, né? Nós que precisamos ter um cuidado, mas assim, se tratando de iPhone, o manuseio, né, dele, na hora de aplicar, na hora de trocar a tela, na hora de colocar uma bateria, a gente tem que ter esse cuidado. Beleza? Então vamos lá. Ó, quem tá com a apostila aí, unidade 3. Ó, depois eu queria que, se pudesse aí, por gentileza, se não for atrapalhar e não pedir muito, o pessoal ligasse as câmeras para a gente fazer uma interação depois, hein? Por gentileza, depois. Se puder ligar a câmera aí, eu agradeço, tá bom? Se falar que não vai ligar também, não tem erro. Mas se puder ligar, eu agradeço. Vamos falar aqui, senhores, hoje, análise de placa eletrônica, tá? O curso traz, né, esse compartilhamento aqui, essa análise de placa eletrônica, tá? Mas, assim, óbvio que a gente não vai fazer um curso avançado de reparo em placa. Nós vamos falar da análise de placa eletrônica. Né? Diferente de fazer um curso avançado em reparo de placa, que é outra pegada aqui, tá bom? Eu vou dar início. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim. Beleza, então. Ó, o que vamos aprender hoje? Ok. A aula de hoje vai aprender um pouco mais sobre o multímetro e frequência e algumas práticas de bancadas de solda, SMD. Além disso, você aprenderá a analisar a placa eletrônica, certo? Construindo jornada. Estão acompanhando aí, né? Na apostila? Sim. Sim, estou. Jornada. Instrumentos de mediação. Multímetro. Né? Multímetro é um instrumento de medida múltiplo capaz de medir corrente, tensão, resistência, também chamado pelos técnicos multiteste. A maioria dos multímetros possui pelo menos as seguintes escalas: resistência, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua. Tá? Os multímetros digitais normalmente possuem uma escala extra para o teste de diodos e transistores. Né? O diodos e transistores aqui já é uma questão mais de reparo de placa, que vai ter mais para frente, aí vocês vão acabar pesquisando, acabar vendo aí, tá bom? Mas assim, ó, o multímetro, eu particularmente falando, eu acho que assim, ele é uma peça legal de você ter na bancada, indiscutível, tá? Só que nós temos uma fonte assimétrica, né? A fonte de bancada. Depois, inclusive, a gente vai ver lá. E muitas coisas a gente faz na fonte e não faz no multímetro. Entendeu? Então, assim, a fonte acaba substituindo o multímetro em algumas ocasiões. Não todas, não é isso que eu estou falando. Tá? Mas, assim, por exemplo, se você não tiver um multímetro, se você tiver a fonte de bancada, você consegue saber o nível da bateria, você consegue dar um choque na bateria com a fonte de bancada. Entendeu? Você consegue ligar um aparelho, você consegue ver se o aparelho está em curto. Quer dizer, essas coisas o multímetro faz também, só que você consegue ver uma parte ali digital já, um negócio mais esquematizado que vai dar um diagnóstico mais preciso para você. Mas o multímetro é interessante sim. Ninguém está falando que não é interessante. Mas a fonte de bancada também é uma ferramenta bem interessante de ter na tua bancada, né? Depois, inclusive, quando voltar a presencial, a gente vai ver a bancada montada, completa, pelo menos uma bancada básica, assim, para a gente já trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Aí, devagar, a gente vai montando a nossa bancada, mesmo porque cada pessoa tem um perfil, né? Cada um trabalha de um jeito na bancada, cada um gosta de um jeito de trabalhar, certo? Continuando aqui, ó. Como usar o multímetro? O multiteste é um multímetro típico que apresenta uma chave seletora de escala. Essa chave seleciona a grandeza, a qual será medida como corrente, tensão e resistência, e também o valor para cada escala. Se o multímetro for colocado na escala de 20 VDC, ele será capaz de medir tensões até 20 volts, né?
Ou seja, que ele fala aqui, se colocar, depois nós vamos ter um multímetro lá na aula, por exemplo, se a gente colocar nessa escala VDC, ele será capaz de medir a tensão até 20 volts. Ou seja, o que passar até 20 volts, o multímetro vai dar, entendeu? E isso a fonte também faz. Então, mas o multímetro é mais prático, tá? Aqui na próxima página aí, que é a página 19, se você olhar, tem um desenho do multímetro, tá? Esse é um desenho do multímetro com as pontas agulhas, que serve para a gente conectar, tá? Essa parte da apostila aqui é interessante, que tem todas as, pelo menos as funções básicas dos multímetros. Então, um dia da manhã, se você não conseguir, não quiser lembrar, né, não quiser, às vezes esquece, né, você vem na apostila e dá uma olhadinha aqui, que tem todas as siglas aqui, pelo menos, a maioria, básica, né? Continuando aqui, ó. Nele há conectoras fêmeas que nada mais são do que buracos para encaixe das ponteiras do multímetro. Ponta de prova. Na verdade, ponta de prova é essas duas pontas vermelhas aqui, uma vermelha e uma preta, né? Tem esses encaixes embaixo aqui que você consegue ver que é para colocar as pontas, certo? Há também um conector marcado como COM, C-O-M, de comum, para encaixar a ponta da prova preta do instrumento. A ponteira preta não precisará mudar de lugar, mas a ponteira vermelha do instrumento deverá ser encaixada em outros conectores, em outro conector disponível, de acordo com a grandeza que você escolher, né? Então aqui ele já fala, por exemplo, aí para se você quiser usar o multímetro para ver a tensão elétrica, aí você coloca vai colocar o cabinho, vai ficar no preto e no vermelho, né? Aí você vai mudando conforme o que você for escolher, tá? Mas aí na prática é difícil a gente falar aqui, né? Assim, sem ver o multímetro, tem o desenho aqui e tal. Mas na prática você vai catar o multímetro, você vai colocar na escala, você vai testar a bateria, vai testar a voltagem do aparelho, né? Fica até mais, o próprio nome já fala, né? Até mais prático, né? Aí fala assim, ó, as três grandezas básicas que o multímetro mede são, né? Ele dá uma listagem aqui, ó. Tensão elétrica, medida em volts contínuas, VDC, alternadas, VAC ou VCA. Tá? Corrente elétrica, medida em amperes, correntes contínuas. Aí tem a sigla aqui, certo? Resistência elétrica, medida em OHMS. Essa é a resistência elétrica, é a sigla para medir. Para cada grandeza é comum existir de 1 a 6 escalas diferentes, conforme a faixa de valores que o instrumento alcança. Frequencímetro. Basicamente, a função do frequencímetro é apenas uma, medir a frequência de algum sinal, seja elétrico ou mecânico, em um determinado período. Ele fala aqui desse frequencímetro aqui, ó, ele fala que basicamente a função é apenas o medir a frequência de algum sinal, né? No curso básico, assim, no dia a dia, vai ser... pode ser que você até acaba vendo alguma coisa assim, né? Mas vai ser mais difícil, na minha opinião. Agora um reparo de placa, agora um curso mais avantajado, assim, aí você consegue usar com mais frequência esse tipo de ferramenta, né? O frequencímetro é utilizado para medir frequência de um sinal periódico e a unidade da medida utilizada é o Hertz. Esse aparelho possui um mostrador digital em cristal líquido ou em LED, que informa a frequência da medida. Aí tem as medidas aqui HZ, né, enfim, megahertz, gigahertz, essas coisas aí que a gente depois vai ver. Conforme a escala utilizada. Muitos podem medir também o período do sinal medido em segundos, milissegundos, microsegundos e nanosegundos. Então tem essas opções também, tá? Os frequencímetros digitais fazem uso de uma base de tempo constituída por um cristal de quartzo e um círculo digital contador para realizar a medição de frequência. São muito utilizados em laboratórios de eletrônicas e medição em campo. Eu vou te falar uma verdade para vocês aqui, como a gente não tem muito o que esconder, essa peça eu pode falar a verdade, nem uso essa ferramenta aqui, esse frequencímetro aqui na minha bancada eu nem tenho, para te falar a verdade, porque eu não uso. Então, não sei se... Mas, né, serve como um exemplo aí, se um dia da manhã a gente for mexer, a gente já consegue distinguir o que sirva, tá?
tá bom? Tocando aqui, ó, solda SMD, microsoldagem, tá? Técnicas para microsoldagem. As indústrias já empregam componentes muito pequenos, microcomponentes. Há um tempo, alguns são bem discretos, como resistores, indutores, capacitores. O tamanho de alguns chegam a medir 0,4 milímetro. Então, assim, a gente sabe que é bem pequenininho os componentes, né? No iPhone, há componentes microscópicos e micro BGA. Para trabalhar com componentes tão pequenos, é indispensável o uso de ferramentas especiais. Os procedimentos básicos para a solda de microsoldagem, né, SMD, tem o microscópio como principal equipamento da microsolda, pois ele e o profissional conseguem realizar processo de microsoldagem com êxito, né? Qual seria o exemplo que a gente pode usar de microsoldagem, por exemplo, né? Soldar uma antena, né? Às vezes que for solda, um microfone é uma microsoldagem, dependendo, apesar que o microfone ainda até meio grande, mas outra coisa, um CI de imagem, né? A gente pode fazer a soldagem, também a microsoldagem também, então dá para a gente fazer. E que a gente usa o microscópio, por quê? Vocês vão ver depois, nós vamos pegar as placas dos aparelhos nas mãos, vocês vão ver que tem cada componente que é um grãozinho de mostarda, né? Por exemplo, também, tem muito componente do conector de carga, que faz parte daquela região do conector de carga, que é minúsculo, e eles podem queimar. Aí você tem que fazer a substituição também, entendeu? Só que aí, na minha opinião, já é um meio que reparo de placa, né? Porque não é fácil fazer a solda, diferente de você fazer um conector de carga, já é uma coisa que você tem que ter um pouco mais de habilidade, entendeu? Mesmo porque, aqui fala, inclusive, que os componentes são minúsculos, né? Aí você vai ter que dar uma treinada a mais. E você tem que ter um microscópio também. Outra particularidade, eu não tenho. Eu tenho microscópio USB. Eu não faço reparo em placa, então eu já prefiro, na minha bancada não tenho ainda, entendeu? Mesmo porque eu estou fazendo um curso de reparo de placa avançado. Aí só que eu vou falar uma coisa para vocês, é osso, né? É meio complicado, porque eu não sei nada de eletrônica. E o curso de reparo de placa, uns graduados aí que tem, precisa saber um pouco de reparo de placa. Eu estou penando bastante, entendeu? Eu estou estudando bastante, só que eu não estou com tempo para fazer o curso. Estou estudando, mas não estou progredindo. Então, é meio difícil porque eu não tenho esse conhecimento em eletrônica, e ajuda bastante o conhecimento eletrônico. Certo? Pode prosseguir? Sim. Vamos lá. Sim. O indicado é trabalhar com factor default, efetuando os procedimentos iguais ao do fabricante. Ao fazer a microsolda, não se pode inventar muito, pois há pessoas que inventam as estações caseiras. Ele já dá uma dica aqui, ó. Tem que ter, para fazer microsoldar, tem que ter o equipamento certo, né? Já dá a dica, não inventa a moda, certo? Ao fazer a microsolda, não se pode inventar muito, né? Já falei aqui, estações caseiras, fluxos caseiros que acabam tendo retrabalhos, além de gastos a mais com reparos. Não usar WD-40 na placa. Ao imitar quem trabalha com microsoldagem da forma correta, como as fábricas, o profissional não corre risco de errar. Então, assim, ó, ele já dá a dica aqui, né? Ó, se você não sabe fazer, né? Ou se aperfeiçoa ou não faça. Não tente fazer igual o cara do fundo de quintal faz. Por quê? Porque ele resume, falando a grosso modo aqui, ele fala que você pode matar o aparelho. E realmente é isso mesmo. Entendeu? Você pode até matar o aparelho. Por exemplo, o aparelho está carregando, tem que trocar algum CIzinho de carga. Se você não tiver certeza, se não tiver bem prático para fazer, não faça. Por quê? Você acaba matando o aparelho. Entendeu? Utilize um bom microscópio no processo de trabalho, que tem HD, alta definição. Zoom óptico, que dê para identificar alguns microcomponentes, como capacitor cerâmico, diodo, né? Esses componentes são muito pequenos, inclusive. Certo? O microscópio com zoom consegue trabalhar com componentes micro e um zoom ideal para microsoldagem, microsolda de 50 vezes. Tá? Ó, pessoal, aqui tá indicando aqui que o curso, esse horário está acabando. Se acabar e desligar do nada, daqui a pouco eu já coloco o link da segunda aula e a gente já começa de novo, tá bom? Já mando no grupo aí e fala o horário. Tá? As ferramentas para microsoldagem. Vamos voltar aqui, né? Acho que falta um minutinho e pouquinho para acabar.
a gente volta nas ferramentas para microsoldada, microsolda. Beleza? Pode ser? Para a gente retomar, que é melhor, né? Dúvidas do que nós falamos agora desse primeiro pontapé inicial aí, da nossa aula remota? A dúvida é sobre o que eu vou usar na solda. Você falou fazer CI que são muito pequenos, não é bom fazer. Então a solda vai ser umas pecinhas maiorzinhas para fazer o serviço, é isso? Solda a gente vai fazer, conector de carga, botão, essas coisas a gente vai fazer com solda, É né? umas pecinhas maior que não precisa do microscópio, é isso? Não, não precisa, a gente faz no olho lá, você vai ver que é bem interessante. E nós vamos colocar fogo, vai colocar fogo nos aparelhos lá, irmão, vai fazer tudo, né? O que for mais detalhado, ele sugere para ter microscópio e tal, mas assim, não precisa se preocupar muito com isso, não, porque, assim, de início, né, no meu ponto de vista, acho que seria ideal a gente começar a praticar, né? Fazer o arroz com feijão aí, trocar a tela, fazer conector, devagarzinho, você vai subindo de degrau em degrau. Então, que deu para entender, então, que essas microsoldas vai ser mais difícil ter, é isso? Não, não é que é mais difícil. Não, também, pode ser que sim. É que a gente não sabe qual o tipo de aparelho que você vai dar manutenção, né? E a gente também não sabe qual que é o defeito, né? Mas entra. Só que assim, por exemplo, entra um aparelho para trocar CI por semana e entra 50 para trocar tela. Entendi. Entendeu? Entendi. Por exemplo. É uma